Aberta na live. Boa noite a todos, todos que vão chegando agora, que vão participar com a gente ao vivo, calorzinho net, né? E quem estiver também assistindo depois, boa noite, bem-vindos aqui à nossa casa, né? As nossas lives através do Centro Irmã Francisca em Sorocaba. Eu peço a todos que estiverem ouvindo, que estiverem aí, já estou vendo que já tem 4 pessoinhas, meus queridos, que por favor sinalizem para a gente como é que tá o vídeo, como é que tá o som, se tá tudo bem, tá bom? Mandem para a gente aí um salve. Testando, 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 vê se tá aí. Lu, tudo bem, Lu? Testando. José Carlos, oba! Maria Cecília, bem-vinda, Maria Cecília. Já estamos com 24 já online aqui. Ô, Lígia, tudo bem, Lígia? Rosana Prado, oba! Ô, gente, que bom que vocês estão aí. Marina Correia, Legal. Celeste, obrigada aí pelo retorno. Jerusa. Ah, olha, sabe que eu não lembro se eu conheço a Jerusa pessoalmente, mas eu tive uma amiga chamada Jerusa, muito querida. Obrigada, viu, Jerusa? Ana Neide, opa, Maria Cecília, João Campanati, Pércio, opa, som e vídeo legal. Muito obrigada pelo retorno, pessoal. Alegria estar com vocês, viu? Muito bom. Dá uma aquecida no coração. Se eu pudesse, eu abria aqui para aparecer o rostinho de todo mundo e todo mundo falar, a gente conversar, né? Ia ser legal. Era bom, né? A gente acho que chega nisso. Era bom. Alexandra, muito bom. Silvia, Michele. Ô, Michele! Ô, Michele, fizemos curso junto, hein, Michele? Saudade de você. Puxa vida. Muito bom. Muito bom. Fernando, bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Francisco, que agora a gente vai para as nossas considerações iniciais. Mestra, o É Michele isso coloca aí. mestra. Ah, iludi! É. Boa noite, Célia. Vou passar então a palavra para o Francisco, que vai fazer as nossas considerações iniciais, a nossa prece. Maravilha. Bem-vindo, Francisco. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? É uma alegria muito grande, como a Ju está falando aí, né? Estarmos aqui reunidos para mais esse momento com Jesus, né, Ju? Momento especial para cada um de nós. Não podemos estar juntos aí nos abraçando assim, pessoalmente, mas estamos aí, né? Podendo nos ver graças à tecnologia, que se não tivesse, ia ser terrível. Então a gente pede sempre, né, pro pessoal aí botar a aguinha fluidificada do lado aí, porque os irmãos espirituais estão conosco sempre, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado. Agradecendo a Ele, os irmãos da espiritualidade, por essa bendita oportunidade de estarmos reunidos. Vamos nos imaginar lá na casa Espírita Irmã Francisca, casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Vamos levando nosso pensamento aos nossos mentores, aos nossos guias, ao mentor da casa Espírita Irmã Francisca, e mais uma vez a Jesus, o nosso mestre amado, o nosso irmão maior, pedindo a Ele que intua a Juliana, a palestra que ela vai realizar hoje com um assunto tão especial para cada um de nós. Que possamos, após essa palestra, sair melhor do que adentramos. Agradecemos a todos os irmãos presentes, com certeza outros também estarão entrando no transcorrer da live, e também aqueles que por um motivo ou outro não puderam hoje participar. E assim pedimos permissão à espiritualidade para dar início à nossa palestra dessa noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Oh, que gostoso. Não dá até calor desce, né? Da nossa, do nosso amparo que a gente recebe. Muito bom. Obrigada, Francisco, por proporcionar essa prece para a gente. Bom, pessoal, olha, todos muito bem-vindos. Eu estou vendo várias pessoas aqui. Olha, muito obrigada. Os comentários de vocês ajudam muito a gente a sentir esse calor, né? De vocês estarem próximos. Deixa a gente sabe assim, com aquela sensação de ter encontrado vocês, né? Muito bom. Estou muito feliz. Hoje nós vamos falar, gente, sobre pureza de coração. Vocês sabem que tem um capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está vendo, conhecendo espírita hoje, às vezes está ouvindo pela primeira vez, quer conhecer um pouquinho, né? A gente tem, dentro da doutrina espírita, 5 obras básicas que fundamentam a doutrina espírita, né? E tem outras lives que contam como surgiu o espiritismo. Eu até recomendo que busquem para conhecerem, né? A proposta espírita, né? A revelação como terceira revelação, como nós a entendemos. E quando vocês entenderem, né, essa origem, aí busquem estudar essas 5 obras básicas, porque todas as demais, elas não podem contradizer em nada, elas não podem vir opor em nada essas 5 obras básicas, que elas são a base, né, a base principiológica da doutrina espírita. Então, essas 5 obras básicas são o Livro dos Espíritos, Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno, certinho aqui, mas são essas 5 obras básicas que vocês, eu recomendo a leitura, né, e os estudos para todos vocês. Ah, Ju, e depois que eu ler tudo, o que eu faço, né? Eu já sei tudo sobre espiritismo, aí eu falo para vocês, igual a Joana de Ângeles falou para o Divaldo Pereira Franco, leia de novo. Quando você terminar de ler tudo, lê de novo. Porque é impressionante que a gente começa os estudos da doutrina e quando a gente relê, retoma, percebe, nossa, mas como eu não vi isso na primeira leitura, né? E sempre que a gente está em busca, né, os tempos mudam, né? Se você pisar num rio agora, você não é a mesma pessoa que pisou um segundo atrás. Por quê? Porque você já mudou, o rio mudou, as águas correram, né? E então, de acordo com cada momento, é que a gente vai sentindo aí a forma como nós vamos receber essas obras básicas, né? O pessoal está falando que travou. Será que é para todo mundo ou alguém aqui não travou? Para alguém não travou. Se para alguém não travou, manda um salve aí para a gente, só para a gente ver a qualidade. Para mim tá normal, viu, Ju, por enquanto. Aí a gente vai saber. Ó, tem gente, mais pessoas mandando um oizinho, voltou aqui tá normal. Maravilha. Então, às vezes a internet tem disso, né, gente? Às vezes vai, às vezes vem, né? Eu vou tentar estar trazendo para aí para vocês não perderem nada, tá bom? Mas também depois ficar gravado, para vocês acessarem, tá? E rever, né? O que a gente falou, né? Os nossos subsídios. Bom que voltou, pessoal. Aê! Bom, vamos lá. O Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo estuda os Evangelhos, né? Kardec não teve por objetivo, quando ele compilou, né? Ele formulou um estudo a respeito dos Evangelhos e compilou as instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não teve por objetivo esgotar os Evangelhos, tá? Mateus, Lucas, João, ele não teve esse objetivo. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da abordagem, da visão espírita dos pontos dos Evangelhos. Mas isso não nos dispensa a leitura e o estudo dos Evangelhos, tá? Do Novo Testamento, tá bom? E na visão da doutrina espírita, alguns pontos foram estrategicamente pensados pelo Espírito da Verdade por Kardec e compilados nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá?
Nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 8, que Kardec trabalha a passagem, né, de Jesus, a bem-aventurança de Jesus, em que Jesus fala que é bem-aventurados os puros de, né? O pessoal está falando que está travando e está voltando, né? Não sei se... Será que é a minha internet, gente? Mas eu não vou nem desconectar agora e tentar outra transmissão, porque se eu desconectar, eu perco essa transmissão com vocês, tá? Sim, e aí depois vocês vão retomando a live gravada, tá bom? E aí, pessoal, acredito que dê para retomar a live gravada depois, sem essas interrupções, né? Pelo menos para mim aqui tá rolando. Depois a gente vai retomando, tá bom? Então, nesse capítulo, né, na doutrina espírita, nós vamos estudar essa passagem que Jesus traz para a gente a reflexão puro de coração. E Kardec nos traz ali uma reflexão sobre um trechinho do Evangelho, em que fala que Jesus diz assim, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí tem um outro, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e tem um outro trechinho que está no capítulo de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Eu vou me ater, gente, bem miudinho, né? Igual eu aprendi com o pessoal lá de Minas, que estuda os evangelhos também, né? Estudar o evangelho miudinho. Eu vou me ater à primeira frase só, tá? Nós vamos trabalhar só essa primeira frase hoje. Miudinho. O que Kardec quis trazer, por que Kardec quis abordar essa parte e o que Jesus quis dizer, né? Lógico que a gente não vai esgotar isso também, tá? Ele fala que ele foi estudar a doutrina espírita, os evangelhos no mundo espiritual, e ele descobriu que ele era um dinossauro, né? Então, quem somos nós para querer esgotar o estudo dos evangelhos? É impossível, gente. Mas, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E aí, Jesus fala das crianças, né? Vocês já perceberam, já observaram como as crianças se entregam aos cuidados dos adultos, né? Então, o adulto pega a criança e fala, agora é hora do banho, agora é hora de naná, tem que tomar esse remedinho, tem que comer essa comidinha, né? Agora brincar, vai ter que desligar o videogame, né? Agora você tem que ir para a escola, né? E a criança, vocês podem perceber, quando ela é pequenininha, ela está ali naqueles recursos, ela conta com o cuidado dos adultos e ela se entrega a esse cuidado, né? Quantas vezes a gente vê aí cenas assim, a criança se joga do braço do sofá no colo do pai, né? Sobe lá no braço do sofá, joga, na confiança de que aquele pai vai pegar ela no ar, e vai pegar, né? E aí o pai pega a criança no ar, ela se diverte com aquilo, né? Tem até um vídeo na internet que eu vi o pai jogando a criança lá em cima e pegando ela no ar de novo, a criança praticamente estava voando, né? E a criança se entrega, né? Nós, ao longo, né? O que a gente observa ao longo da vida física, nós vamos perdendo essa simplicidade e essa entrega. E vamos começando a criar questionamentos sobre os cuidados dos nossos genitores, né? Então, chega na adolescência, aquele pai herói, aquela mãe herói, né? Já não é tanto assim, né, gente? A gente já começa assim, mas eu acho que meu pai tá errado. Eu acho que meu pai tá errado, né? Então, começa a desenvolver o intelecto, ganha algum conhecimento, vai para a escola, aprende algumas coisas. E é interessante que não tem problema nenhum nisso, né? Porque o jovem vai se desenvolvendo essa identidade, seus próprios valores, suas próprias ideias, mas depois chega uma certa fase da vida que esse filho se torna pai, né? Esse filho, essa mãe. E quando eles se tornam pai e mãe, aí eles começam a lembrar como era a infância,
começam a valorizar mais aqueles pais, porque começam a se identificar com aquelas vivências daqueles espíritos, percebe que a sua jornada, tanto quanto a deles, é cheia de percalços, né? E que nós fazemos o nosso melhor, nós damos o nosso melhor, né? Então, essa criança que se torna um adulto tende a, com o tempo, voltar aos pais aí com um novo olhar, né? Não mais com um olhar de tanta crítica, de tanto julgamento, tantas exigências, mas com aquele olhar de, puxa, agora eu queria dizer, agora eu entendo as suas preocupações, né? Isso assim, né? A criança vai avançando e amadurecendo. Na jornada do espírito não é diferente, né? Espíritos vivendo vidas sucessivas, né? Eu sempre ressalto que Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, ele fala no livro Consolador, que com a vinda de Jesus nós ingressamos na maturidade espiritual enquanto humanidade. Então, nós saímos daquela fase de infância total, adolescência rebelde, e já temos recursos o suficientes para que a gente haja, né, entenda a nossa relação com o nosso Pai maior, que aí é o nosso Criador, enquanto espíritos já nesse processo de amadurecimento, de se tornar um jovem adulto, né? O processo que nós estamos enquanto humanidade. Então, nós começamos a observar, olhar para Deus de uma forma diferente. E agora, uma diferença que merece destaque, né? Em especial que nós, os espíritos, nessa comparação da criança física com seus genitores, seus tutores, e a criança espiritual com o Criador, é que, com efeito, os tutores e pais físicos são espíritos em processo de evolução, tanto quanto o filho. Há muitos casos em que o filho, inclusive, apresenta um avanço intelectual ou moral até superior ao dos próprios pais, né? E o que não dispensa a obrigação de obediência, de respeito, de honradez a esses genitores. A gente vê um exemplo disso na própria física de Jesus. Quando Jesus esteve encarnado entre nós temos no Evangelho de João o relato de que Jesus se perde dos seus pais, né? Quando ele tinha 12 anos, numa festa de Páscoa em Jerusalém, ele se perde dos pais, ele vai aparecer lá dentro da sinagoga, conversando com os sacerdotes. Maria e José ficam preocupadíssimos, porque eles tinham seguido com a caravana, né, na esperança que Jesus tivesse seguido à frente. E eles descobrem que Jesus não está lá, então eles voltam para Jerusalém preocupadíssimos, cadê Jesus, né? E encontram Jesus lá dentro dos templos, né? Tendo grandes discursos com os sacerdotes todos impressionados com o raciocínio claro, né, daquele espíritozinho tão pequenininho ainda, né, ligado naquele corpinho infantil, né? Inclusive com interesses de aqueles estudos ali dos sacerdotes da época. E Jesus, então, quando Maria se reporta a ele, preocupada, poxa, né, Jesus, onde você está? Vê, aflita, né? E aí Jesus fala para ela, mãe, mas por que você está assim? Não vê que eu estou com meu pai, né? Referindo-se a Deus, né? E então Maria, mas no Evangelho consta bem assim. No entanto, Jesus, apesar disso, ele é submisso e vai e segue com os seus pais, José e Maria. Ele segue com seus pais, né? Então, lhe é submisso. Quando nós vemos, nós vamos estudar um pouco sobre a missão de Jesus dentro da doutrina espírita. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual é o espírito mais perfeito em pureza a nível desse planeta que pode ser usado como modelo, né? E aí o Espírito da Verdade responde Jesus. Ele não responde Maria e José. Ele responde Jesus, né? Então, assim, e a gente tem dentro das outras obras espíritas
que Jesus é o nosso governador planetário, né? É quem cuidou do nosso planeta desde a sua formação. Então, nós estamos falando de um espírito crístico, né? Jesus. E os pais dele auxiliaram nesse processo. José foi um espírito, assim, digno de muita confiança de Jesus, né? Porque Jesus entregou esse planejamento, a segunda revelação, a lei de amor, né? O marco inicial da maturidade humana, entregou os seus cuidados desse genitor, né? Da mentora também Maria. Então, são espíritos muito nobres, mas Jesus é até mais à frente do que eles em nível de evolução espiritual, né? Então, nós estamos falando, assim, que existem pais que podem realmente, de alguma forma, equivocar-se com seus filhos, o que é muito comum, porque, como diz o filósofo, o cara é uma coletânea de erros com alguns acertos, né? No entanto, essa medida na relação do espírito para com Deus, porque Deus não se equivoca. Quando nós estudamos a figura divina dentro de todos os estudos de religiosidade e dentro da doutrina espírita, que hoje nós, né, nós partimos dos atributos divinos, de que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Não existe inteligência suprema a ele. E ele deu causa a tudo. É o criador de todas as coisas, né? Então, quando nós falamos de misericórdia, nós não teremos guerra, um exemplo maior de misericórdia que supere a Deus, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus supera todas as misericórdias que a gente possa experimentar. O amor de Deus supera qualquer amor que a gente possa experimentar, né? Então, assim, Deus não equivocará conosco, né? As dificuldades que acontecem na nossa vida, que nós vivenciamos, não são missão divina, ou por relapso, ou porque Deus dormiu um pouquinho, deu uma cochilada, quando acordou estava estragado, né? Às vezes a gente pensa assim, puxa, mas nasci no lugar errado, com as pessoas erradas, do jeito errado. Mentira, você está no lugar certo, com as pessoas certas, do jeito certo. Reencarnar, Deus cuidou de você, né? Não é com acerto que a gente sempre ouve dizer que, né, e está lá nos nossos textos bíblicos, que Deus não caiu uma folha de uma árvore sem que seja da vontade, né? Nós andamos temerosos, né, muitas vezes com a nossa sorte, e por conta das ilusões que vamos construindo, né? Igual um adolescente que chega na adolescência e acha que tem uma síndrome de Superman, síndrome de Mulher Maravilha. Chega na adolescência, acha que todo mundo morre, menos ele, né? Que pode se arriscar, pode comer bobageira, pode fazer o que ele quiser, que ele é intocável, né? Então, nós também, como humanidade, fomos desenvolvendo o intelecto e começando a criar as ilusões de que nós somos intocáveis também e que vamos nos substituir a figura de Deus, né? Então, assim, nossa, o planeta tem bagunça, acho que Deus não está vendo, eu vou fazer a justiça no lugar dele, né? Então, assim, a gente vai criando essa ilusão, né? Ao ponto que o espírito precisa alcançar essa maturidade para ele perceber que, acima de qualquer atitude que ele possa ter, está a vontade divina. E acima de qualquer atitude boa que o espírito possa ter, está a vontade divina pautada no amor, um amor perfeito e infinito. Então, partindo dos atributos divinos, a premissa de que o filho pode questionar a postura dos pais não se aplica à relação do espírito com o seu criador. Pode ser aplicado do filho para com seus pais físicos, mas do espírito para o criador não se aplica. Mas a gente vai perdendo a simplicidade no caminho e começa a construir essas ilusões. E é por isso que Kardec coloca, né, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. O espírito precisa retomar a simplicidade em si, perceber-se como criatura e não como um substituto do Criador. Perceber-se como um espírito em processo e não um espírito com uma jornada acabada. É olhar para si com essa simplicidade, sem criar grandes ideias, né, que o retirem da humildade. Essa humildade é a exata medida de sabermos qual o nosso tamanho.
Então, eu não vou ser humilde, porque às vezes a gente tem uma ilusão de que ser humilde é dizer diminuir, achar que somos menos, falar que somos menos, ou vestir roupas mais simples, né? Então aí eu expresso humildade. E, na verdade, isso nada tem a ver com humildade. A humildade é saber a exata medida daquilo que somos, a nossa real estatura. Então, eu não vou achar que sou nem mais do que eu sou como espírito, do que eu já construí, nem a menos, né? É usar aquilo que eu já construí em prol do benefício meu e da coletividade e saber que eu tenho as minhas limitações, né? Então, eu não vou nem a mais, nem a menos. É a exata medida que nós estamos na jornada espiritual para encontrar, né? E nisso nós vamos nos relacionando uns com os outros nas nossas experiências reencarnatórias para ir construindo a ideia de olharmos para nós mesmos com essa simplicidade. Retomarmos a ideia de que Deus está em controle de tudo, no controle de tudo. Ele está no leme da nau ali. Quando nós temos, por exemplo, assim, né, nós enfrentamos um processo de enfermidade, é muito comum, eu ouvi isso muitas vezes, e eu mesma já falei muitas vezes, até com imagem, né? É muito comum a gente dizer assim, olha, fiz tudo, lutei aqui, fizemos todos os tratamentos, fizemos tudo que estava ao nosso alcance, agora estou ou estamos nas mãos de Deus, né? E, na verdade, não teve nenhum momento que a gente não teve na mão dele. Percebe? Em que momento nós não estivemos nas mãos de Deus? Em todos os momentos nós estivemos nas mãos de Deus. E aí, isso não é uma apologia, isso que eu estou colocando, não é uma apologia à inércia, à inatividade do espírito, muito pelo contrário. É um convite à relação com o Criador, a base e a partir da simplicidade e da humildade, né? Porque nós vamos continuar atuando e trabalhando pelo bem nosso e coletivo, porque nós nos elaboramos como espírito no processo. Então, pensem comigo, né, meus amigos? Se nós salvássemos vidas como médicos, filho de médico não desencarnava. Porque, pensem comigo, né? Se o médico quer salvar alguém, a vida de alguém, imagine se ele não quer salvar a vida do próprio filho. E quantos filhos de médicos adoecem ou desencarnam ao longo de cada dia do ano, não é? Porque nós não temos o controle sobre a vida ou a morte, ou sobre a doença ou a saúde. Nós temos um convite da experiência reencarnatória para participarmos deste processo. Nos ajuda. E assim nós vamos construindo em nós a força do trabalho, a força da previdência, a força de todas essas estruturas que vibram já em nós em estado mente, porque são a nossa herança divina, mas que precisam ser germinadas e desenvolvidas como o espírito, observando o espírito como um campo, como fala o espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o espírito deve ser cultivado como um campo. Então, nós precisamos florescer essas estruturas. Em nenhum momento nós salvamos a vida de alguém. O que nós fazemos é participar do processo da manutenção da vida, de maneira que a experiência de dor do outro faz com que, através das dores, das dificuldades, e em contrapartida, eu participando dessa experiência de dor, eu aprendo com as dificuldades dele e aprendo a servir. Aprendo a sair de mim e buscar também o bem do outro. Aprendo um pouco do devotamento, aprendo um pouco da abnegação. E é esse processo que nós vivenciamos como pais, como educadores, como médicos, como profissionais de todos os gêneros, como irmãos, nos auxiliando mutuamente. Nós não estamos no controle. Deus sempre esteve no controle. Nós participamos do processo, não é mesmo?
E a nossa vida, o que nos leva muitas vezes a achar que nós podemos controlar as coisas, que nós estamos, né, na direção das coisas, é um processo, é um comportamento ainda infantil da gente como espírito. Porque tudo na natureza nos revela um ciclo natural. É a lei dos ciclos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, voltamos para a primavera novamente, né? A primavera, aquela estação cheia de flores, estação cheia de perfume, estação cheia de vida, né? Aquele clima ameno, gostoso, onde a gente pode desfrutar das belezas naturais. É a primavera, a estação dos românticos, dos namorados, né? Mas também existe o inverno, né? O inverno, que é aquele momento em que os frutos já caíram, em que a formiguinha precisa ter trabalhado no verão e na primavera e no outono para armazenar alimentos, porque no inverno ela não vai ter esses recursos. É no inverno que os ursos hibernam, né? Então, assim, nós temos os invernos, né, da vida, né? Anualmente, a cada ciclo de 365 anos, nós temos essas estações. Na vida do espírito, também existem as estações. Existe a primavera para o espírito, o verão, o outono e o inverno. Mas iludidos que nós somos, ainda crianças caprichosas, né, que queremos as coisas a nosso modo, a nosso bel prazer, nós buscamos só a primavera da vida. E nós nos iludimos que nós somos titulares de direitos sobre só a primavera da vida, né? Então nós queremos tudo de bom, tudo muito calmo, sem dificuldades financeiras, sem doenças, sem decepções amorosas, sem despedidas com entes queridos. Se a gente pudesse escolher, os nossos pais viravam Matusalém, viviam 700, 800, 900 anos. Aliás, né, se a gente pudesse escolher, talvez a gente morresse antes dos nossos. Agora, pensando que nós não gostaríamos de perder a convivência dos nossos pais, que eles sofreriam com a nossa perda, né? Entre aspas, com despedir-se dos filhos, né? Então, nós ficamos em busca dessa primavera e não percebemos o quanto o inverno, o outono são importantes para nós, porque nos convidam ao amadurecimento. O inverno nos convida a observar a vida sob o ângulo da superação de nós mesmos. Nos convida a vencer a nós mesmos e olhar mesmo dizer, puxa, não sabia que eu dava conta disso. Então, através do inverno da vida, vou ter aqui as palavrinhas que me vinham, né, de reflexão, nós ficamos mais resilientes, mais resistentes e mais confiantes. Não é? Um pai e uma mãe que supre todas as necessidades dos filhos, que não deixa os filhos viverem nada, que não deixa eles passarem por dificuldade nenhuma, não está contribuindo, pais assim não estão contribuindo para o desenvolvimento daquele filho, na imagem dele para consigo mesmo. Quantas decepções nós vemos de espíritos que ficam muitas vezes na ilusão cultivada pelos pais, a ilusão de que ele é príncipe ou princesa, ilusão de que ele merece tudo, ilusão de que todos têm que se curvar à vontade deles, não é verdade? Esses filhos não têm nenhuma dificuldade, nenhum dissabor. Só que esses pais não podem estar presentes o tempo todo, nem controlar tudo. E aí esse filho muitas vezes cresce e vai passar uma decepção amorosa. Os pais não podem comprar o amor de alguém, uma paixão de alguém pelo filho. Não é verdade? E aí esse filho passa por essa decepção e ele amarga o começo da compreensão de que ele não pode viver de ilusão. E aquilo que parece um amargor, um inverno terrível para aquele espírito, é o início dele construir resistência em si mesmo, superar aquela frustração e perceber, puxa, eu conto de enfrentar essa situação. E aí, quando ele sai desse inverno e começa uma nova primavera,
esse espírito já está mais confiante, porque ele fala, puxa, eu já passei por uma decepção assim, talvez eu consiga sobreviver à segunda. Não é verdade? É igual quando a gente pega ônibus pela primeira vez, ou vai dirigir um carro pela primeira vez. A gente sempre fica com medo. Eu lembro que eu era criança, e eu pegava ônibus com a minha mãe, e eu olhava aquelas adultas, e as mãos esticadas no alto, assim, pareciam que eram pessoas enormes, pareciam gigantes, e eu me sentia uma anã. E eu pensava, um dia eu quero crescer e ficar alta como essas pessoas. E, na verdade, eram pessoas de 1,60m, 1,65m, só que já estavam adultos, esticavam a mão, seguravam em cima. Então, eu achava aquilo o máximo, né? E eu me recordo, a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha, a emoção era muito grande, porque eu tinha muito medo de descer no lugar errado. Eu ficava já em pé do lado da porta, com a mão tentando alcançar perto ali, né? Era uma cordinha na minha época, que puxava a cordinha para o ônibus parar no próximo ponto, morrendo de medo do ônibus não parar, sabe? Então, assim, aí depois que eu andei a primeira vez, eu falei assim, não, mas eu fui a segunda vez, eu estava indo para a escola, eu falei, a segunda vez já era mais tranquilo, né? Porque eu já vi que eu já dei conta, já experimentei uma vez, percebi que eu conseguia. Então, o espírito nessas experiências provocam, que o desacomodam, ele vai construindo confiança em si mesmo, ele vai descobrindo a sua real estatura, ele vai descobrindo suas potentes. Às vezes vai para as ilusões ainda no começo, achando, agora eu posso tudo, né? Já andei de ônibus, eu posso tudo, né? E aí ele vai descobrir que não, que depois mais para frente ele vai dirigir um carro, né? Ele às vezes vai ter que dirigir um carro andando em São Paulo com Waze, né, gente? Que é uma loucura total, né? Então, assim, o espírito vai se desenvolvendo e vai superando desafios e vai percebendo cada vez mais o quanto ele tem a grandiosidade divina que existe já latente nele como espírito. Então, o inverno, ele não é ruim. Ele propõe ao espírito a oportunidade de se desenvolver cada vez mais na resistência, na resiliência, na confiança, né? Gente, é só a gente observar, por exemplo, também, com relação a esse comando divino, que fogem todas as expectativas e sobrevivem. A gente vê isso, né, em casos de pessoas que superam todas as expectativas. Ela está condenada, os médicos falando, não tem como salvar essa pessoa. E aí acontece um milagre, né? E ela permanece encarnada, né? Em contrapartida, tem outros casos em que a pessoa, por nada, desencarna. Eu estou vendo um vídeo esses dias na internet que um senhorzinho foi atropelado por 2 cachorros na calçada. Dois não, eram 3. Os cachorros, o senhorzinho estava caminhando, isso foi flagrado por uma câmera da calçada, da rua. Ele foi atropelado por 3 cachorros que vinham brincando, correndo um atrás do outro. E os cachorros trombaram nele, ele se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e desencarnou. Ele desencarnou. Eu também acompanhei um caso de uma moça, quando eu estava no Japão, né, com um grupo espírita lá, que ela estava assim, quase o 9º mês de gravidez, fazendo pré-natal. Ela foi para o hospital para fazer o pré-natal, escorregou na porta do hospital, caiu, bateu a cabeça e entrou em coma. Né? E os médicos mantiveram o corpo ainda vivo para que pudesse terminar aquelas semaninhas de gestação, fazer o parto, porque a mamãe já havia nada, né? Então, olha só, né, como superam as expectativas. Essa medida não é nossa. Nós participamos do processo para irmos enxergando e construindo essa pureza de coração que Jesus nos convida. E é interessante que aquela frase de Mateus, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Olha que interessante. Agora nós voltamos para a frase do começo. Quando nós vamos, então, encontrando essa pureza de coração, entregarmos ao Criador, confiantes no Criador, de seguirmos em frente no nosso processo, nós vamos começando a desenvolver um olhar para Deus, nós veremos Deus, né? Ele fala, porquanto verão a Deus, nós passamos a enxergar Deus na nossa existência. À medida em que nós vamos percebendo as nossas fragilidades e as nossas
processo tutelado e amparado com amor pelo Criador, nós vamos passando a ver Deus através da nossa relação com esse Criador. Por isso, os puros de coração verão a Deus, né? Além disso, gente, olha, uma coisa que eu queria trazer para vocês. Sempre haverão problemas a serem superados. Muitas vezes a gente instala o pensamento no inverno. O inverno não é ruim, é como a gente falou, ele nos propõe muitas coisas. Mas quando a gente está no meio do inverno rigoroso, passando fome, não acha fruto, né? A gente fica incomodado, a gente passa dores e dificuldades muitas vezes, não é verdade? No entanto, gente, sempre haverão novas primaveras, sempre haverão novos verões, sempre haverão novos outonos, sempre haverão novos invernos. Nós sempre teremos um dia amanhecendo, uma noite chegando. Sempre. São ciclos, né? Então, o que acontece é que a gente vai superando esses obstáculos um a um. Conforme a gente vai, né, experimentando, a gente não pode criar a ilusão de que, olha, não vejo a hora que vai acabar esse inverno, acabou o inverno, agora pronto, agora tá tudo bem. Não, vai vir outro. Virão outros problemas, porque nós estamos em processo, né? Viram outras dificuldades, né? E a gente não pode instalar a mente na dificuldade. Existem pessoas que ficam com o olhar voltado só para o inverno que já foi e não consegue comemorar e aproveitar a primavera que está vivendo. Olha lá para trás, para o inverno do passado. E tem outras pessoas que ficam esperando o próximo inverno. Elas estão no meio de uma primavera, estão vivendo uma alegria naquele momento e não conseguem enxergar essa alegria, porque elas estão sempre em busca do próximo inverno, né? Então, nós precisamos ter a consciência de que nós viveremos vários ciclos, que esse inverno vai voltar e depois ele voltará de novo, mas entre ele e o próximo inverno haverá primavera, verão e outono. Mas também precisamos ter a consciência de não instalar em nenhuma situação, de sabermos viver o presente, aquele momento presente, né? Lutando conosco mesmo para vencer as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, e construir nesse processo a simplicidade de reconhecer a magnitude do Criador nas nossas existências, para que a gente possa alcançar essa pureza, né? Nós não nos tornaremos deuses. Isso é uma premissa que a gente encontra no livro dos livros. A criatura vai se desenvolver, né? A semelhança do Criador espelhará o Criador na Terra, mas ela não se tornará Deus, tá? Não é assim. Nós seremos sempre criaturas, porque nós somos criados. Deus não foi criado por ninguém. A gente tem um estudo bem legal sobre isso no livro A Gênese e no livro Deus não foi criado. Ele é o princípio de tudo. Nós, criaturas, fomos criados. Então, nós nunca seremos deuses, né? Mas nós encontraremos plenitudes de evoluções que nos tornarão espíritos resistentes, tão confiantes, tão resilientes, que nós vamos vencer o mundo como eu. Então, Jesus não foi aquele que veio aqui dar exemplo de guerra, que vai né, que através da força bruta vence o mundo, ou que vence o mundo no contexto material, né, das ilusões que a sociedade cria, de que vencer o mundo é você ter uma Ferrari, você ter uma Mercedes. Não, Jesus veio e mostrou tudo isso para a simplicidade e a humildade. E ele falou, eu venci o mundo, né? Então você também pode fazer isso, faça você também. Como é vencer o mundo? Ele enfrentou todas as dificuldades, todas, que a proposta num planeta de expiações e provas pode oferecer, todas. Ele enfrentou o abandono dos amigos na hora derradeira, ele enfrentou os açoites, ele enfrentou a injustiça, a calúnia, ele enfrentou tudo. E ele não se desequilibrou, ele não se corrompeu. Ele chegou a madeiros de testemunho, pedindo ao Pai que acolhesse.
entregando Maria aos cuidados de João Evangelista, falando que ela agora era a mãe dele e ele era o filho dela, para mostrar a transitoriedade da vida. Ele desencarnou, ele chegou nos seus momentos derradeiros na cruz, convidando o ladrão para encontrar a paz através da verdade, pela lei de amor. Então, assim, venceu o mundo. E é essa proposta que ele nos faz e que nós vamos alcançar como Espírito. Nós venceremos o mundo. Seremos capazes de enfrentar calúnias, de enfrentar, amargar injustiças, de enfrentar grandes dificultamentos e não nos corrompermos, não nos tornarmos menos afetuosos, menos amorosos, menos leais, menos justos, menos honestos, porque eu conosco, mas sermos fidedignos à verdade, porque nós construímos resistência, resiliência, fidelidade à lei divina através dessas experiências. Então é isso que os invernos constroem em nós, essa possibilidade de vivermos com humildade e simplicidade, nos tornando puros de coração, para então encontrarmos a Deus, para vermos Deus, né? Quem não quer ver, né? E ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Meu convite é esse, de que a gente experimente as estações da vida do Espírito com a alegria da simplicidade e da humildade e a confiança em Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe. Passo a palavra aí para o nosso irmão Francisco. Ô, Ju, para tecer as considerações. Eu sempre gosto de fazer algum caos, já está virando até moda, né? Esses caos aí. Você falou da pureza do coração, né? Da criança, né? E essa construção, ela tem que ser uma construção nossa. Foi usado o exemplo da criança, como você bem colocou, né? Porque a criança é pura mesmo, ela não tem maldade, né? Não tem, né? E eu lembro que há algum tempo atrás, um sobrinho meu de 5 anos de idade, né? Estava aqui em casa. Aí meu cunhado saiu na garagem para fumar. Não fumou dentro de casa, foi para a garagem para fumar. Aí o menino foi atrás, 5 aninhos. Eu falei assim: papai, o senhor me falou antes de ontem, ele não sabia nem dizer que dia que era, né? Que a gente tem que procurar fazer na vida tudo que é bom. Aí meu cunhado falou assim para ele: é verdade, e você tem que sempre fazer tudo que o papai e a mamãe orientar. Mas papai, você tem que fazer tudo que o senhor orienta, a mamãe orienta, né? E fazer as coisas certas. Por que o senhor está fumando que faz tanto mal para a sua saúde? 5 anos. Que 5 anos. Aquilo me comoveu ele de uma maneira que ele fumou durante 20 anos e não fuma mais. Não fuma mais. Uma outra situação que foi agora, pouco tempo atrás, fui fazer a entrega de cestas emergenciais, né? Aí cheguei numa casa, bati palma, bati no portão, e não vinha ninguém, aí veio um menininho, né? Veio um menininho também, uns 4, 5 aninhos, né? E começou a gritar: mamãe, mamãe, é o homem da cesta, é o homem da cesta, né? A mãe veio brigando com a criança, que não precisava ela gritar, mas eu já estava lá fazia 10 minutos, cara. Ninguém atendia. Eu estava até tentando ligar no celular, ninguém atendia, né? Aí ela veio, e ela estava muito brava com o filho. Ela pegou a cesta da minha mão, agradeceu e jogou a cesta. Jogou a cesta, né? Falei: nossa, mas ela jogou a cesta, né? Aí o menino falou assim: mamãe, isso não se faz. Se ela joga a cesta no chão que o homem trouxe, estoura o óleo, vão ficar sem óleo. Ju, olha só, cara. É o pessoal que tá ouvindo aí. Aí eu falei assim: eu não preciso falar nada mais para ela. Aí ela continuou brava com ele e falou assim: quem que você pensa que você é, menino? Seu pivete. Falou pivete, eu lembro dessa frase, seu pivete, né? Aí ele falou assim: mamãe, não tem problema. Se o óleo estourar, eu pego o pano e limpo. Não precisou mais nada. Precisava falar alguma coisa? Não precisava, né? Então é isso aí mesmo, é pureza de coração. E nós, eu acho que eu, como ser humano, né, eu tenho um papel muito grande que é o exemplo, né, porque não adianta falar e não fazer. Né? Acho que isso que é bastante importante, né? Tranquilo, gente? Pessoal, então vamos agora, né, que é
é um momento aí, é um momento individual de cada um, que o mentor de cada um está ao seu lado, né, para aplicar nesse momento o passe, tá bom? Então vamos nesse momento, elevando nosso pensamento, cada um ao seu mentor, ao seu guia, ao seu protetor, ao seu anjo guardião, para receber nesse momento as energias renovadoras do passe fluídico. Pensamento em Jesus. E assim, Pai, agradecidos somos por mais esse momento maravilhoso que compartilhamos, pela bênção, pelo carinho, pela proteção, Pai. E pedimos nesse momento, humildemente, que leve nossas melhores vibrações a todos aqueles nossos irmãos, com certeza muitos, Senhor, muitos, mais necessitados do que nós. Estejam eles, Pai, aqui no plano terrestre ou no plano espiritual. E pedimos, Senhor, que não nos tire nossas provas, nossos desafios, mas que nos dê força, entendimento, Pai, e resignação para superá-los. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada um que está aqui presente, que todos possam ter uma excelente semana. Abençoe também, Pai, a todos aqueles nossos irmãos que de um momento ou outro não puderam hoje participar, que eles possam também, Senhor, se sentir abraçados por cada um de nós. E assim, pedimos nesse momento a permissão para encerrar a palestra desta noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Queria só dar os recadinhos como sempre, né? Eu faço a minha colinha aqui para não esquecer e às vezes eu piso na bola, viu, Ju? Nossas lives são realizadas pelo Facebook da Cefif e também são publicadas no nosso canal no YouTube. Quem não pode ver agora, pode ver depois. As lives são realizadas às segundas-feiras às 20 horas, quinta às 14 horas, sexta às 19 e domingo às 10 horas da manhã. A casa também oferece o Evangelho com suas reflexões, que são muito importantes, são realizadas da mesma forma, pelo Facebook da Cefif e também pode ser vista depois no YouTube. É só que elas são realizadas às terças, quartas, quintas e sábados, e sempre às 19 horas. Tá bom, gente? Jesus abençoe a cada um. Ju, brigadão por estar participando com você. Eu adoro, viu? Tá bom? Um beijo a todos. Muito bom. Eu também. Nossa, agradeço. Pessoal, um beijão imenso a todos vocês. Obrigada, gratidão. Vi que, né, algumas pessoas postaram aí que gostam de me ouvir falar, gostam dos áudios do Francisco, é maravilha. Olha, eu e o Francisco também tenho certeza, ficamos muito felizes com isso, gente. É muito bom saber que a gente de alguma forma está trazendo, muito legal. Saber, lembrando que sempre, né? Sempre eu falo isso. Minhas orelhas é que ouve primeiro, né? Deixa eu só falar que eu estava esquecendo, depois eu vou puxar minha orelha. Gente, essas famílias que são atendidas aí, elas estão sendo atendidas através de arrecadação que vocês nos ajudam com o depósito na conta do Cefif, tá bom? Então pedimos a colaboração de todos para que possamos continuar levando esse alimento material a esses nossos irmãos mais necessitados, tá bom? Obrigadão. A necessidade até aumentou, né? Aumentou. Francisco, agora com pandemia, agora é maior. Maior. Um beijo imenso a todos vocês, fiquem na paz de Jesus, alegria, gratidão, muito obrigada, viu, pela paciência de todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijão.